meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, né, no formato de videoaula, e nós vamos tratar dos assuntos, tá, que está no capítulo 2 do nosso livro, tá? E dentre os assuntos que a gente vai ver, a gente vai trabalhar sobre delimitando, aprendendo a olhar as artes plásticas, tá? E dentre esses assuntos nós vamos falar sobre delimitando o campo das artes, aprendendo os estilos e períodos, e vamos falar também sobre os materiais e técnicas utilizados para produzir objetos artísticos. Olha só, é importante que nós saibamos, né, que as atividades artísticas elas são compostas de música, tá, dança, teatro, literatura, arquitetura, pintura e escultura. O que acontece? Todas essas formas de arte, elas constituem uma forma de expressão do homem, tá? E essa forma de expressão, essa forma como o homem se expressa, nela está contida ali as crenças, as condições sociais que aquele grupo tem, tá, refletida ali naquela produção, nas condições, no que ele fez, no que ele produziu, tá? E também, tá, na realização dessas atividades, tem uma outra implicação também. Ela é feita dentro de um estilo. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir a expressão a arte barroca, a pintura barroca, a música barroca, a arquitetura barroca, mas como se são linguagens da arte totalmente diferentes. As linguagens são diferentes, tá? A música ela se expressa através do som, a pintura se expressa através das cores, a arquitetura através das formas, mas elas levam o mesmo nome, por quê? Porque elas foram feitas no mesmo período e obedecendo ali as regras daquela forma de produção de arte daquele determinado período. Por isso que tem, mesmo sendo linguagens diferentes, elas têm o mesmo nome, barroco, no caso, né? Os períodos, olha só, é comum a gente ver que o período e estilo, eles não têm critérios fixos, não, tá? A classificação geralmente vem de acordo com a civilização da origem, tá? Só que a partir do século IV, o século IV depois de Cristo, começou a haver uma classificação pelos estilos empregados, tá? O que é o estilo? O estilo é a aparência particular de um artista ou de um gênero, tá? E de uma escola. Quando a gente fala escola, é as regras que ditam a forma daquele fazer artístico, que a pessoa entra e aprende a fazer daquela forma, tá? Isso é uma escola artística. E também a época, o tipo de cultura, né? E o que caracteriza uma técnica ou uma escola? Os traços comuns. A pintura foi feita dentro da escola barroca, a escola renascentista. São formas que, se você pegar uma outra obra barroca, vai ter o mesmo formato. Se pegar uma época neoclassicista, vai ter o mesmo formato, porque elas seguiram os mesmos ditames da arte, tá? Também os estilos de produção artística podem estar ligados a determinadas regiões, determinado lugar. Assim você escuta, por exemplo, a arte egípcia. A arte egípcia foi feita no Egito. A arte feita no Império Bizantino. A arte que foi feita em Istambul, né, em Bizâncio, que é a atual Istambul, né? O estilo é um conjunto de regras de produção e todo mundo tem que fazer as regras ali, tá?
Exemplo, a arte bizantina produzida em Bizâncio, que é o atual Istambul. A arte renascentista que era associada ao histórico cultural do Renascimento, à revalorização dos valores gregos e romanos, né? É, assim como temos românico, o gótico, o barroco, o rococó, o neoclassicismo, o romantismo, o impressionismo, entre outros estilos, tá? Só que acontece, gente, que essa sucessão de estilos ou escolas, ela não é assim, essa sucessão, ela é só aparente, tá? O que acontece é que um estilo não acaba, acabou. Agora a gente só vai fazer obras, não. Um estilo, ele vai virando a linguagem predominante, mas durante um certo tempo ele convive com o estilo anterior, tá? E acontece até muitas das vezes de vários estilos continuar, até porque hoje em dia, tá, é muito comum haver diversidade de linguagem da arte, tá? Que a gente vai ver um pouco mais na frente. A partir do século XX, há artes diversificadas, independentes e dotadas de uma liberdade para criar. A classificação por estilo, ela foi até o final do século XX, tá? O que aconteceu? Vou dar um exemplo para vocês. Performance, instalação, web art, sky art, arte postal, todos esses estilos, eles foram reunidos, tá? E foram classificados como novas tendências da arte. Pronto, virou um estilo que é o que é ditado hoje pela nossa linguagem. Tá? Materiais. O estilo também está ligado à adoção de novos materiais, novas formas de trabalhar. À medida que muda o material, muda a forma de trabalhar também. Tá? É importante eu falar para vocês que o homem ele sempre criou objetos, mas o homem criou objetos com o sentido prático. É para usar, entendeu? Mas o que acontece? O objeto prático, a partir do momento que ele é feito com uma preocupação, né, de qualidade, o reconhecimento estético, ele acaba sendo uma obra de arte, né? Você faz, por exemplo, você vai fabricar uma luminária. Vai fabricar uma luminária. E você faz uma luminária de bronze, muito chique, muito bonita, aquela coisa toda, e ela é uma luminária, ela é um objeto utilitário, feito para botar num canto e para iluminar a casa. Mas você faz com tanto requinte, com tanto esmero, que ela vira uma obra de decoração, um objeto artístico. É um exemplo. Tá? Por quê? Porque houve um empenho, houve a preocupação de fazer com que aquele objeto feito para iluminar tivesse qualidade estética, beleza. Tá? Material. É comum também a arte ser produzida com material que o homem tem no seu entorno, um material abundante na redondeza, no lugar onde ele habita. Tá? Então está aqui, os artistas do século XX e XXI, tá? Eles, nesse século, houve a introdução de materiais pouco convencionais. Então, hoje a gente tem material feito, arte feita com fumaça, a arte feita com feixe de luz. Você vai numa exposição pós-moderna, você vai ver a arte feita com fachos de raio laser, tal. Desligou aquilo ali, o objeto de arte ele desaparece. E com isso, a gente confere à arte uma outra característica que até então ela não tinha, né? Que ela se tornou imaterial, ela deixa de existir, ela só tem a existência dela enquanto ela está ligada numa tomada. Né? A pedra, que era um material muito usado na artes plásticas, né? As esculturas, os castelos, as grandes construções, as pontes, ela usava pedra, só que a pedra é um material de difícil transporte por ser pesado, caro, né? Depende de uma pedreira, explodir a pedra, cortar a pedra, dar um formato a ela, tal, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Ela passou a ser substituída, né? Deu lugar ao cimento, ao aço, ao concreto, né?
O marfim, a madeira, o ouro, a argila, a cerâmica, a porcelana continuam sendo materiais artísticos também, né? E o vidro também, que é um material conhecido desde o Egito Antigo, já se produzia objetos com vidro, né? E a maioria dos materiais citados continua sendo utilizado. Outros, porém, foram substituídos como a pedra. E quanto às técnicas, a técnica é o que a gente pode falar sobre a técnica? É a forma, tá? Como você vai trabalhar aquele material. É através da técnica que você vai transformar aquela matéria bruta num objeto artístico, num objeto de arte, tá? E ele requer uma série de conhecimentos para você conseguir o seu intuito artístico, tá? E vamos sintetizar o que é técnica? Técnica é a forma de manifestação, tá, apropriada. Então nós temos aí, na pintura, nós temos a pastel. O pastel são bastõezinhos tipo giz de cera, só que ele tem o diferencial de que você pode umedecer e ele dá uma outra característica à pintura ou colorido feito com o pastel. A aquarela, que é a pintura feita através de pigmentos, só que você coloca um aglutinante, que geralmente é água, né? Temos o guache, que é um pigmento já com o aglutinante, tá? A têmpera, né? Que é uma forma de pintura em que você usa usa o pigmento e como aglutinante você usa o ovo. Você pode usar o ovo inteiro, só a gema ou só a clara. Temos a pintura a óleo, né, o OST, o óleo sobre tela, né? Temos a encáustica, tá? O afresco, que é a pintura através dos pigmentos, tá? Para desenho, você pode desenhar com carvão, né? O carvão mesmo, feito com o gravetozinho da vinha, né? Você consegue um colorido bem bonito, com diversidade de tonalidade e tal, né? Tem o desenho a giz. Quando eu falo giz, é o giz de cera, né? A aguada, tá? O pastel, que é o giz que pode se molhar. A ponta de metal. O que é a ponta de metal? A ponta de metal é um bastãozinho que você afina ele e você vai fazer desenho com essa ponta em cima de um outro metal, só que um pouco mais macio. Então você vai arranhar aquele metal com uma pontinha previamente afinada, tá? Temos o desenho a lápis, esse lápis que a gente escreve, só que ele é fabricado com uma série de numerações. E de acordo com essa numeração, você consegue um desenho mais claro, mais escuro, com mais uma indicação maior para fazer um sombreado ou qualquer outro tipo de desenho, tá? E temos o desenho a pena. Tá? Para gravura, que é uma outra técnica, né, é usada com auxílio de uma matriz. Ela é usada muito para fazer trabalhos, né, em que você vai transportar aquele desenho para uma outra superfície. Tá? Então está aqui o suporte no qual a imagem será gravada e depois gravada em papel ou outro material mais conhecido. Tá? Temos gravura em metal. Tem uma litografia, né, que a matriz é feita com uma pedra. Tem uma xilografia, que é usada, a matriz é a madeira. Tem o linóleo, né, que é a matriz feita com placas de borracha. Pelo aquele rolo, ele passa na tinta, depois ele vai transferindo para um outro material, seja papel, seja um tecido. Tá? E tem uma serigrafia, que é um tipo de arte em que você pega e faz uma tela, essa tela é vazada. Então a parte que você quer que seja transferida para uma outra superfície, ela é vazada. Então você passa uma espécie de um rodinho e aquele rodinho vai jogar tinta onde tem um furinho naquela tela. É a serigrafia, que é uma técnica de pintura. A escultura, ela pode ter várias formas de produção.
Ela pode ser alto relevo, tá? Quando ela está acima da superfície, daquele plano onde ela é construída. Ela tem um baixo relevo, quando ela é escavada no suporte dela. Tá? Tem o entalhe também, que é uma forma de fazer alguns sulcos no suporte. Né? Temos as estátuas. A estátua pode ser em formato de busto, quando uma figura, uma autoridade, um vulto histórico, uma personalidade importante, ela é representada numa estátua, mas só do peito para cima. Então a gente chama isso de busto. Né? E temos os grupos escultóricos, é o conjunto de escultura que compõe um cenário. Isso pode acontecer lá em Vila Isabel, que é a terra do Noel Rosa. Nós tínhamos um exemplo de grupo escultórico, né, que era um cenário do Noel Rosa num barzinho e conversando com uma pessoa e sendo servido por um garçom. É um exemplo de grupo escultórico. Né? E de acordo com o material, a escultura também recebe uma classificação. Por exemplo, a escultura feita com gesso, cera, argila ou resina, ela recebe o nome de modelagem. A técnica usada para fazer escultura com esse material é chamada de modelagem. Tá? Mas se você vai fazer uma escultura com bronze, com a prata, com o ouro, você vai trabalhar através da técnica da fundição. Tá? Se você vai trabalhar com a madeira ou com a pedra, você vai praticar o entalhe. Tá? E as técnicas, geralmente, elas são elaboradas de acordo com a exigência, tá, aquele tipo de material. Tá? E a nossa aula, tá, vai ficando por aqui, e eu vou deixar aqui para vocês uma atividade que é para a próxima aula. Vocês vão, com base na nossa aula, tá, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa dentro do tema escultura, mas eu quero que vocês adquiram conhecimento da escultura na pré-história. Tá? Vocês vão pesquisar, pode ser na internet, pode ser numa enciclopédia. Gostaria que vocês pesquisassem a Vênus de Willendorf, tá? E vou pedir a vocês para fazer um resumo no livro de vocês mesmo. Tá? Não é nada para me entregar, eu quero que vocês façam um resumo, e quando nossas aulas voltarem ao formato presencial, eu vou reservar um momento para a gente discutir essa escultura, que é uma das nossas mais antigas esculturas existentes. Até a próxima aula, e eu deixo aqui um abraço para vocês. Tchauzão.